Eu consegui um ótimo emprego em outro estado, mas minha família viajou e me deixou cuidando sozinha da minha avó. Então eu desapareci com ela e nunca mais retornei, mas eles ficaram pasmos quando me viram na TV. Você só pode estar brincando, Lorena. Minha mãe nem levantou os olhos da mala de viagem que estava tentando fechar à força. Saia da frente da televisão. Estamos conferindo a previsão do tempo para a praia. Eu estava parada no meio da sala, com as mãos tremendo, segurando o papel que mudaria a minha vida. O barulho do zíper da mala arranhando o tecido parecia mais alto do que a minha própria voz. Mãe, pai, por favor, me escutem. Insisti, sentindo um nó na garganta. Isso não é brincadeira. Eu passei no processo seletivo. Aquele cargo de gestão que eu falei. Eles me querem lá na segunda-feira. É em outro estado. É a chance que eu esperei a vida toda. Meu pai, que estava conferindo os documentos do carro sobre a mesa de jantar, finalmente olhou para mim. Não havia orgulho no olhar dele. Apenas irritação. Outro estado? Ele bufou, soltando uma risada curta e sem humor. E quem vai cuidar da sua avó? Lorena. O Papa. Olhei para o canto da sala. Minha avó estava lá, sentada em sua poltrona velha, com o olhar perdido na janela. Ela estava frágil, precisando de ajuda para quase tudo. Comer, tomar banho, se vestir. Ela sempre foi o coração dessa casa, a mulher que criou todos nós. Mas agora, para os meus pais e meus irmãos, ela tinha se tornado apenas um móvel que dava trabalho. É exatamente sobre isso que precisamos conversar, eu disse, tentando manter a calma, embora meu coração estivesse acelerado. O salário é excelente. Eu posso contratar uma cuidadora profissional lá. Ou posso mandar dinheiro para vocês contratarem alguém aqui. Mas eu preciso ir. Eu não posso perder essa vaga. Meu irmão mais velho entrou na sala nesse momento, carregando uma caixa térmica azul. Ele riu ao ouvir o final da minha frase. Contratar alguém? Ele debochou, colocando a caixa no chão com um baque surdo. Você acha que a gente vai colocar uma estranha dentro de casa? De jeito nenhum. E outra coisa, Lorena. Deixa de ser egoísta. A palavra egoísta me atingiu como um tapa. Eu, egoísta? Eu passei os últimos 5 anos da minha vida abrindo mão de finais de semana, de namorados e de viagens para cuidar da vovó, enquanto eles viviam saindo. Eu era a única que sabia os horários dos remédios. A única que tinha paciência para dar sopa na boca dela. Egoísta? Minha voz saiu um pouco mais alta do que eu pretendia. Eu cuido da vovó sozinha há anos. Vocês estão indo viajar de férias por 1 mês inteiro. Quem vai ficar com ela? Minha mãe fechou a mala com um estalo final e se levantou, limpando as mãos na calça. Ela veio até mim com aquele olhar de superioridade que eu conhecia tão bem. Você vai ficar, Lorena. É a sua obrigação. Você é mulher. É a neta mais nova. Não tem marido nem filhos. Quem mais ficaria? Mas eu tenho um emprego, gritei, balançando o papel da... Eu tenho uma carreira. Se eu não aparecer na segunda-feira, eu perco a vaga. Eles não vão esperar. Então perca, meu pai disse. Simples assim, como se estivesse escolhendo um sabor de pizza. O mercado está cheio de empregos. Família é uma só. Nós já pagamos as passagens, já alugamos a casa na praia. Não vamos cancelar nossas férias merecidas só porque você decidiu brincar de executiva longe de casa. Eu olhei para eles, um por um. Meu pai, preocupado apenas com o carro. Minha mãe, preocupada com as roupas de praia. Meu irmão, preocupado com a cerveja na caixa térmica. Ninguém estava preocupado com a minha avó. E muito menos comigo. Vocês não podem fazer isso. Sussurrei, sentindo as lágrimas quentes começarem a escorrer. Vocês não podem simplesmente ir embora e me deixar aqui sem opção. A vovó precisa de fraldas, de remédios caros. Vocês nem deixaram dinheiro para as compras do mês. Você se vira, minha mãe disse, dando as costas e voltando para o quarto para pegar mais alguma coisa. Você sempre foi dramática, Lorena. Tem comida no armário. Quando voltarmos, a gente acerta as contas. Agora, pare de atrapalhar e vá ajudar seu irmão a carregar o carro. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei no meu quarto, ouvindo a respiração pesada da minha avó no quarto ao lado. A injustiça queimava no meu peito. Não era apenas sobre o emprego.
Era sobre o desrespeito. Eles achavam que a minha vida não valia nada, que os meus sonhos eram descartáveis. Eles tinham certeza absoluta de que eu abaixaria a cabeça como sempre fiz. O dia amanheceu cinzento. O barulho da movimentação na casa começou cedo. Portas batendo, risadas animadas, o cheiro de café fresco que ninguém me ofereceu. Eu saí do quarto ainda de pijama, com olheiras profundas. Eles estavam na varanda, terminando de colocar as coisas no porta-malas. Minha avó estava na sala, sozinha, olhando para a movimentação sem entender muito bem o que estava acontecendo. Ninguém tinha se despedido dela. Ninguém tinha dado um beijo nela. Fui até a porta da frente. "Vocês vão mesmo?" Perguntei uma última vez. Era a minha última tentativa de ver se restava algum pingo de humanidade neles. "Vocês vão me deixar aqui, sem dinheiro, e me fazer perder a chance da minha vida?" Meu pai já estava no banco do motorista. Ele abaixou o vidro, ajeitou os óculos escuros e ligou o motor. "Cuide bem da sua avó, Lorena. Daqui a 30 dias a gente volta. E vê se limpa a casa. Não quero chegar e encontrar poeira." "Tchau." Minha mãe acenou distraidamente do banco do carona, já mexendo no rádio para procurar uma música animada. Meu irmão, no banco de trás, nem olhou para mim, ocupado com o celular. O carro arrancou, levantando uma nuvem de poeira fina da rua. Eu fiquei ali, parada na soleira da porta, vendo as luzes traseiras do veículo dobrarem a esquina e desaparecerem. O silêncio que se instalou na rua foi ensurdecedor. Eles foram. Eles realmente foram. Sem deixar um centavo, sem deixar um abraço, sem se importar se eu teria o que comer ou como cuidaria de uma idosa doente sozinha. Eles achavam que tinham me vencido. Achavam que eu ficaria ali, chorando, ligando para um novo chefe para recusar o emprego, aceitando o meu destino de serva da família. Voltei para dentro de casa e fechei a porta. O som da tranca girando ecoou pela sala vazia. Olhei para a minha avó. Ela virou o rosto devagar e seus olhos encontraram os meus. Havia uma tristeza profunda neles, como se ela soubesse que era um fardo, como se ela estivesse pedindo desculpas por existir. Aquilo partiu meu coração em 1000 pedaços, mas também acendeu uma chama que eu não sabia que tinha. Caminhei até ela, ajoelhei-me ao lado da poltrona e segurei suas mãos enrugadas e frias. "Vovó?" Chamei baixinho. "Eles foram embora, minha filha." Ela perguntou com a voz fraca e trêmula. "Foram, vovó. Eles foram viajar." Ela abaixou a cabeça. "Eu atrapalho muito a vida de vocês, não é?" "Era melhor se eu..." Interrompi com firmeza, apertando as mãos dela. "Não diga isso. Nunca mais diga isso. A senhora não é um estorvo. Eles é que são... Eles não merecem a senhora." Levantei-me devagar. Olhei para a casa ao meu redor. Aquele sofá onde meu pai via futebol enquanto eu limpava o chão. A mesa onde minha mãe reclamava da comida que eu fazia. Aquele lugar não era um lar. Era uma prisão, e eles tinham acabado de deixar a porta da cela aberta, achando que eu não teria coragem de sair. Apertei o papel da proposta de emprego que ainda estava no meu bolso. O endereço no Manoa, outro estado, parecia brilhar na minha mente. Eu tinha 2 escolhas. A primeira era aceitar a derrota, perder o emprego, usar minhas economias para sustentar a casa enquanto eles gastavam dinheiro na praia e continuar sendo a filha boazinha e explorada. A segunda escolha era insana. Era perigosa. Era algo que a Lorena antiga jamais faria. Olhei novamente para a vovó. Se eu ficasse, nós 2 morreríamos aos poucos naquela casa. Eu, de tristeza e frustração. Ela, de negligência emocional por parte dos outros. Mas se eu fosse, se eu tivesse a coragem de ir... Uma calma fria e absoluta tomou conta de mim. Não era raiva. Era clareza. Eles achavam que eu estaria aqui cuidando da casa quando voltassem? Eles achavam que podiam dispor da minha vida, como bem entendessem. Respirei fundo, sentindo o ar entrar nos meus pulmões como se fosse a primeira vez em... "Vovó", eu disse, com um sorriso que não chegava aos olhos, mas que era cheio de determinação. "A senhora gosta de viajar?" Ela me olhou, confusa. "Viajar? Nós não temos dinheiro, minha filha, e eles levaram o carro." "Não se preocupe com isso", respondi, caminhando até a estante e pegando o telefone fixo. "A senhora confia em mim?" "Confio, minha filha. Mais do que em qualquer pessoa." "Ótimo, porque nós não vamos ficar aqui."
Essa casa não é mais o nosso lugar. Disquei o número de uma empresa de mudanças e vendas de usados que eu tinha visto num panfleto dias atrás. Enquanto o telefone chamava, comecei a olhar para os móveis, ao meu redor não como objetos de valor sentimental, mas como passaportes para a nossa liberdade. Eles queriam férias? Eles teriam férias. Mas quando voltassem, a surpresa que os aguardava seria muito maior do que a conta de luz atrasada. Aquele momento insustentável, aquela partida cruel deles, não foi o meu fim. Foi o sinal verde que eu estava esperando. Alô? A voz do atendente soou do outro lado da linha. Compro e vendo tudo. Em que posso ajudar? Bom dia. Minha voz saiu firme, sem tremer. Eu tenho uma casa inteira para vender. Móveis, eletrodomésticos, tudo. Mas preciso que seja hoje. E preciso de um transporte grande. Tenho uma viagem longa para fazer. Desliguei o telefone e olhei para a minha avó. Vamos fazer as malas, vovó. A gente vai começar uma vida nova, e eles não fazem parte dela. O homem que veio avaliar os móveis chegou em menos de 1 hora. Ele tinha um olhar avaliador, rápido e prático. Típico de quem negocia bens usados todos os dias. Eu abri o portão, meu coração batendo forte contra as costelas. Mas minhas mãos já não tremiam mais. A decisão estava tomada, e não havia espaço para arrependimentos. É tudo o que está na casa? Ele perguntou, olhando para a sala de estar. Tudo. Respondi cruzando os braços. Sofás, televisão, mesa de jantar, camas, guarda-roupas, geladeira, fogão, tudo tem que ir hoje. O pagamento tem que ser à vista. Ele ergueu uma sobrancelha, surpreso com a urgência, mas não fez perguntas pessoais. Para ele, era apenas um negócio. Para mim, era a minha carta de alforria. A negociação foi rápida. Eu não estava ali para barganhar centavos. Eu precisava de liquidez e velocidade. Vi o homem e seus ajudantes começarem a desmontar a estante onde meu pai exibia seus troféus de futebol amador com tanto orgulho. Senti uma pontada estranha, não de tristeza, mas de justiça. Aquele era o mesmo pai que não quis gastar R$1 para ajudar nos remédios da própria mãe. Agora, os bens dele serviriam para dar a ela o conforto que ele negou. Enquanto eles carregavam a televisão enorme da sala, a joia da coroa da minha mãe, fui até o quarto da vovó. Eu tinha separado apenas o essencial: roupas confortáveis para ela, seus documentos, as receitas médicas e as poucas fotos antigas que ela guardava numa caixa de sapatos. O que está acontecendo, Lorena? Que barulho é esse? Ela perguntou, sentada na beirada da cama, segurando sua bolsinha de mão com força. Estamos nos mudando, vovó. Lembra? Vamos para um lugar melhor, disse eu, agachando-me para colocar os sapatos ortopédicos nela. Um lugar onde a senhora vai ter um quarto com vista. Para um jardim, não para esse muro cinza. Ela sorriu, um sorriso confiante que me deu ainda mais forças. Vendi tudo. A cama de casal dos meus pais, o videogame do meu irmão, as cadeiras de varanda, até o micro-ondas. A casa foi se esvaziando, cômodo por cômodo, até restar apenas o eco das nossas vozes. O dinheiro, maços de notas que o comprador me entregou, foi direto para a minha bolsa segura. Era o suficiente. Dava para pagar o transporte especial que eu havia contratado, o aluguel dos primeiros meses no novo estado, e ainda sobrava uma reserva para emergências. Quando o caminhão de mudanças partiu, a casa parecia enorme e fria. Mas pela primeira vez, eu não me sentia sufocada ali dentro. Eu me sentia leve. O transporte que contratei chegou no final da tarde. Não era um ônibus comum, mas uma van adaptada, com bancos reclináveis e muito conforto. Ideal para uma viagem longa com uma idosa. O motorista, um senhor muito educado, ajudou a acomodar minha avó com todo o cuidado do mundo, algo que meus irmãos nunca fizeram. Antes de sair, fiz uma última varredura. A casa estava oca, sem cortinas, sem tapetes, apenas as paredes nuas e as marcas de onde os quadros costumavam ficar. Fui até a cozinha, onde a geladeira costumava reinar, e agora havia apenas um espaço vazio e sujo no chão. Peguei um pedaço de papel e uma caneta que tinha sobrado no meu bolso. Escrevi o bilhete. Não precisava de textão, nem de justificativas longas. A minha ausência já era a mensagem completa. A vovó está comigo. Vamos ficar bem longe daqui. Não se preocupem em nos procurar.
pois não seremos encontradas. A casa está limpa, como vocês pediram. Boa sorte com a vida de vocês. Agora que ela é inteiramente responsabilidade de vocês. Colei o bilhete na parede da cozinha com um pedaço de fita adesiva. Deixei a chave da porta da frente embaixo do tapete da entrada. O lugar óbvio de sempre. Entrei na van. O motorista ligou o ar-condicionado. Minha avó já estava cochilando, coberta com uma manta macia que comprei para a viagem. Olhei para a rua onde cresci, para a casa onde fui tratada como empregada, e sussurrei um adeus definitivo. A viagem foi longa, mas tranquila. Enquanto os quilômetros passavam e a paisagem mudava, eu sentia que a cada hora que nos distanciávamos, um peso saía das minhas costas. Eu tinha conseguido. Eu tinha escapado. Semanas depois, já instalada no novo estado, soube o que aconteceu através de uma vizinha fofoqueira, que eu mantive no meu antigo contato apenas para isso. Ela me contou tudo com detalhes, sem saber onde eu estava. Segundo ela, a família chegou num domingo à tarde, bronzeada e barulhenta. Carro parou na frente da garagem e eles desceram cheios de sacolas de compras da viagem, rindo alto. A primeira surpresa foi o silêncio. Ninguém veio abrir o portão. Meu pai teve que descer e abrir ele mesmo, praguejando contra a minha preguiça. Quando entraram na sala, o choque foi absoluto. A vizinha disse que ouviu os gritos da rua. "Cadê as minhas coisas?" Minha mãe berrava desesperada. Eles correram pela casa, quarto por quarto, encontrando apenas o vazio. Nada de TV, nada de camas, nada de fogão para fazer um café. Acharam que tinham sido roubados. O desespero se transformou em confusão quando viram que não havia sinais de arrombamento. Foi então que encontraram o bilhete na cozinha. A ficha demorou a cair. Eles não conseguiam acreditar que a Lorena bobinha tinha tido a coragem de fazer aquilo. Mas a realidade bateu forte. Eles estavam falidos emocional e financeiramente naquele momento. Tinham gastado todo o dinheiro das férias na praia, confiando que voltariam para o conforto do lar e para a aposentadoria da vovó, que meu pai usava para pagar as contas da casa enquanto guardava o próprio salário. Sem os móveis, eles tiveram que dormir no chão, em cima de edredons velhos que estavam no porta-malas do carro. Sem a aposentadoria da minha avó, as contas de luz e água, que já estavam atrasadas, não puderam ser pagas. E, o pior para eles, sem a empregada gratuita, a casa virou um caos em questão de dias. A vizinha me contou que as brigas eram constantes. Minha mãe culpava meu pai por terem viajado. Meu pai culpava meus irmãos por não terem ajudado. E todos me culpavam por ser ingrata. Mas a verdade nua e crua era que eles estavam provando do próprio veneno. Eles tentaram ligar para o meu número antigo centenas de vezes, mas o chip já estava no lixo há muito tempo. Tentaram ir à polícia, mas foram informados de que não havia crime. Eu era neta, a avó foi comigo por vontade própria. Ela confirmaria isso se perguntassem. E os móveis? Bem, tecnicamente, muitos foram comprados com o dinheiro da pensão da vovó ao longo dos anos, ou não tinham nota fiscal no nome deles. Era uma zona cinzenta, que eles não tinham dinheiro para brigar na justiça. Enquanto eles dormiam no chão duro e comiam comida fria, por que não? Tinham fogão nem micro-ondas. Eu estava a milhares de quilômetros dali, desempacotando as compras do nosso novo apartamento. Minha avó estava sentada numa poltrona nova, de frente para uma janela que mostrava as montanhas. "Estamos seguras aqui, filha?" Ela perguntou com um brilho nos olhos que eu não via há anos. "Sim, vovó", respondi, servindo um chá quente para nós, duas. "Estamos seguras. E livres." A crise financeira deles estava apenas começando. Sem a renda extra da vovó, eles teriam que vender o carro ou trabalhar o dobro para mobiliar a casa de novo. A vida fácil que eles tinham às minhas custas tinha acabado naquele instante. E eu estava apenas começando a viver. Os primeiros meses na nova cidade não foram um conto de fadas. Imediato. Foram meses de batalha, de café forte às 5 da manhã e de planilhas intermináveis até tarde da noite. Mas havia uma diferença fundamental entre o cansaço que eu sentia agora e o cansaço que eu sentia na casa dos meus pais. Agora, eu estava cansada por construir o meu futuro, não por carregar o peso da irresponsabilidade dos outros. No trabalho, eu era uma máquina. A oportunidade que me deram exigia muito, e eu sabia que não podia falhar. Enquanto meus colegas saíam para o happy hour na sexta-feira,
Eu ficava revisando projetos e estudando o mercado. Eu tinha uma motivação que ninguém ali tinha. Uma senhora de cabelos brancos me esperando em casa, cuja vida dependia inteiramente do meu sucesso, com o primeiro salário gordo que caiu na conta. Não comprei roupas de marca nem troquei de celular. Contratei a melhor fisioterapeuta geriátrica da região. Lembro-me como se fosse hoje do dia da avaliação. A doutora olhou para os exames da minha avó e balançou a cabeça. Ela foi muito negligenciada, Lorena. A musculatura está atrófica por falta de estímulo, mas ela tem uma força vital impressionante. Vamos trabalhar. Isso. E nós trabalhamos. Enquanto eu subia degraus na empresa, minha avó reaprendia a usar as pernas. 1 ano se passou. Fui promovida a gerente de setor. Meu chefe me chamou na sala dele, impressionado com os resultados que eu tinha entregue num projeto que todos consideravam perdido. Você tem uma visão que falta na maioria das pessoas, Lorena. Ele disse, assinando meu novo contrato. Você enxerga a solução antes mesmo do problema acontecer. Aquele aumento salarial mudou tudo. Mudamos para um apartamento maior, num bairro arborizado e tranquilo. Mas a maior mudança aconteceu numa tarde de domingo. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ouvi um barulho na sala. Corri, achando que minha avó tinha caído da poltrona. Quando cheguei à sala, parei estática com a colher de pau na mão. Minha avó não tinha caído. Ela estava em pé, segurando-se levemente no encosto do sofá, sorrindo para mim, sem andador, sem a cadeira de rodas. Olha, minha filha, ela disse, dando 2 passos trêmulos mais firmes em minha direção. Eu fui buscar meus óculos. Chorei. Chorei como uma criança. Abracei aquela mulher pequena e frágil que meses atrás meus pais diziam que só dava trabalho e despesa. Ali estava a prova de que amor e cuidado curam. O dinheiro que meus pais gastaram em viagens fúteis poderia ter dado essa dignidade a ela muito antes. Mas eles escolheram o prazer imediato. Eu escolhi a vida. Com a saúde renovada, minha avó deixou de ser apenas a pessoa que eu cuidava e passou a ser minha companheira. Ela recuperou a lucidez, a vaidade e a alegria de viver. Começamos a frequentar teatros, restaurantes e parques. A ascensão na minha carreira continuou num ritmo acelerado. 3 anos após a nossa fuga, fui nomeada diretora regional. Eu era a mulher mais jovem a ocupar aquele cargo na história da empresa. Minha reputação era de uma líder justa, implacável, com a incompetência, mas extremamente humana. Comecei a ser convidada para eventos importantes da alta sociedade local, jantares beneficentes, inaugurações, premiações. E ao contrário do que muitos fariam, eu nunca ia sozinha ou com um namorado de fachada. Eu levava a minha avó. No começo via os olhares curiosos. Quem é a velhinha com a diretora Lorena? Mas bastavam 5 minutos de conversa para todos se apaixonarem por ela. Minha avó, com seus vestidos elegantes que eu mandava fazer sob medida e seus cabelos prateados sempre impecáveis, virou uma espécie de celebridade entre os meus pares. Ela tinha uma sabedoria simples, que encantava os empresários e as esposas dos investidores. Num desses jantares de gala, um momento marcou minha memória. O presidente de uma multinacional parceira veio nos cumprimentar. Lorena, sua avó é uma joia, ele disse, beijando a mão dela. Agora entendo de onde vem sua força. A maioria das pessoas na sua posição esconde a família ou a deixa em asilos caros para não atrapalhar a imagem. Você a traz para o palco. Isso é caráter. Aquilo me fez pensar na minha antiga família. Onde estariam eles? Eu sabia, vagamente, que a situação deles tinha degringolado, mas eu não procurava saber. Eles eram fantasmas de um passado que eu tinha enterrado. Eu não sentia ódio, apenas uma indiferença imensa. Eles escolheram o caminho deles, e eu construí o meu. A virada final que nos levaria ao clímax dessa jornada aconteceu numa terça-feira comum. Minha secretária entrou na minha sala com uma expressão de choque misturada com excitação. Senhora Lorena, tem uma ligação na linha 1. É da produção daquele programa de TV. O programa de domingo, sabe? O mais assistido do país. Franzi a testa. O que eles querem comigo? Eles querem contar a sua história. Ficaram sabendo do prêmio de executiva do ano que a senhora ganhou e da história? De como a senhora trouxe sua avó para morar aqui. Eles querem um especial sobre superação e sucesso feminino. Minha primeira reação foi negar.
Eu prezava pela minha privacidade. Não queria expor minha vida. Não queria que meus pais vissem onde eu estava. O medo daquela gente tóxica ainda existia, escondido lá no fundo. Pedi um tempo para pensar e fui para casa. Encontrei minha avó na varanda, lendo um livro, com a pele corada de saúde e um chale de seda sobre os ombros. Contei a ela sobre o convite. Eu acho que não vou aceitar, vovó, disse eu, sentando ao lado dela. Não quero confusão. Não quero que eles saibam de nós. Ela fechou o livro devagar e me olhou com uma seriedade que me arrepiou. Lorena, olhe para tudo o que você construiu. Olhe para mim. Eu estava morrendo naquela casa, minha filha. Eu era um trapo velho jogado num canto. Hoje, eu me sinto uma rainha. Você não roubou nada. Não fez nada de errado. Você salvou a nós duas. Ela segurou minha mão com força. As mãos dela, agora hidratadas e com as unhas feitas, não pareciam mais as mãos daquela senhora abandonada. Por que se esconder? Ela continuou. O medo é a arma de quem deve. Você não deve nada. Se eles virem você na TV, se virem o quanto vencemos, isso não é provocação. É justiça. É mostrar ao mundo que o amor vence o egoísmo. Aceite, minha filha. Vamos brilhar naquele palco, juntas. As palavras dela foram o empurrão que faltava. Ela tinha razão. Eu passei anos me escondendo, trocando de número, evitando redes sociais, abertas, com medo de que minha família viesse atrás do meu dinheiro ou da minha paz. Mas eu não era mais a menina assustada que fugiu numa van alugada. Eu era uma diretora respeitada, uma mulher forte, dona do meu destino. No dia seguinte, liguei para a produtora. Eu aceito, disse com a voz firme. Mas tem uma condição. Qual seria? A produtora perguntou ansiosa. Eu não vou sozinha. Minha avó vai comigo, e quero que ela seja tratada como a rainha que é. Sem ela, não há história. A produtora adorou. Eles marcaram a data. Passagens de primeira classe, hotel 5 estrelas na capital onde ficavam os estúdios, motorista particular. Tudo do bom e do melhor. Enquanto a equipe de maquiagem e figurino preparava os detalhes para a nossa viagem, eu sentia um frio na barriga diferente. Não era medo. Era a antecipação de um encerramento de ciclo. Eu sabia, no fundo do meu coração, que aquele programa de TV seria assistido por milhões de pessoas e em algum lugar, numa sala humilde com uma TV velha, o passado estaria assistindo. Eu estava pronta. Minha avó estava pronta. Nós não íamos lá para atacar ninguém. Nós íamos lá para celebrar a nossa vitória. E se a imagem da nossa felicidade causasse dor em quem nos desprezou, bem, isso não era mais problema meu. Preparei meu melhor vestido, um modelo executivo impecável que exalava poder. Para a vovó, escolhemos um conjunto de linho claro, elegante e sofisticado. Quando nos olhamos no espelho antes de sair para o aeroporto, não vi apenas uma neta e uma avó. Vi 2 sobreviventes que transformaram dor em ouro. A limusine chegou. O motorista abriu a porta. Pronta, vovó? Perguntei. Mais pronta do que nunca, minha querida. Ela respondeu, erguendo o queixo. O palco nos aguardava. E o mundo estava prestes a saber quem era Lorena e quem era a mulher incrível que ela salvou. As luzes do estúdio eram muito mais fortes do que eu imaginava. Havia uma energia elétrica no ar, o burburinho da plateia, o som da banda tocando a vinheta de abertura. Eu segurava a mão da minha avó nos bastidores, sentindo a pele dela quente e viva contra a minha. Ela não tremia. Quem tremia era eu, mas não de medo. Era a adrenalina de quem sabe que está prestes a dar o checkmate. Em 3, 2, 1... Estamos no ar, gritou o coordenador de palco. O apresentador, um homem carismático que eu via na TV desde criança, anunciou nossos nomes. Hoje vamos conhecer uma história de renascimento. Recebam com uma salva de palmas a diretora executiva Lorena e sua inspiração, Dona Matilde. Entramos. O aplauso foi ensurdecedor. Minha avó caminhou ao meu lado com uma elegância natural, sorrindo e acenando como se tivesse nascido para aquilo. Sentamo-nos no sofá de veludo no centro do palco. A entrevista começou leve. Falamos sobre minha carreira, sobre os projetos que liderei, sobre o prêmio que recebi. Mas todos sabiam que o ponto alto não era o trabalho, era a vida pessoal. O apresentador
com aquela voz grave e envolvente, inclinou-se para a frente, criando um clima de confidência. Lorena, o que mais impressiona na sua trajetória não é apenas a sua competência, mas a sua solidão no topo. Sabemos que você chegou ao estado vizinho com uma mão na frente e outra atrás, trazendo sua avó doente. Foi uma aposta arriscada. De onde veio o apoio? Onde estava o resto da sua família nesse momento crítico? O estúdio ficou em silêncio absoluto. Eu sabia que aquele era o momento. Respirei fundo e olhei diretamente para a lente da câmera principal. Eu sabia que, em algum lugar, aquela imagem estava sendo transmitida ao vivo. Enquanto eu formulava a resposta na minha cabeça, a quilômetros de distância, a cena que eu tanto imaginei estava acontecendo. Soube dos detalhes dias depois, pela minha fiel informante, a vizinha que adorava ver o circo pegar fogo e não perdeu tempo em me ligar para contar cada minúcia. Naquela noite de domingo, na minha antiga cidade, meus pais e meu irmão estavam amontoados em um cômodo úmido de uma casa de fundos alugada. A vida tinha sido dura com eles. Sem a minha renda e sem a aposentadoria da vovó, o padrão de vida despencou. O carro foi vendido para pagar dívidas, as roupas de marca deram lugar a peças gastas. Eles comiam assistindo a uma TV pequena, a única coisa que restou da mudança forçada que tiveram que fazer. Segundo a vizinha, o aparelho estava ligado apenas para fazer barulho de fundo, até que meu irmão gritou: "Mãe, olha ali, é a Lorena." Minha mãe largou o prato no colo, incrédula. Meu pai se aproximou da tela, apertando os olhos, tentando encontrar algum erro, alguma prova de que não era verdade. "Não pode ser", meu pai murmurou. "Olha a roupa dela, olha as joias. E aquela é a minha mãe?" Eles viram a vovó na tela, saudável, corada, usando um colar de pérolas que valia mais do que o aluguel de um ano daquele lugar onde eles moravam. O choque paralisou a todos. Eles, que achavam que a vovó duraria poucos meses sem os cuidados deles, estavam vendo uma mulher revitalizada. De volta ao estúdio, eu respondi à pergunta do apresentador, mantendo o olhar fixo na câmera, como se pudesse ver através dela e encarar meus pais nos olhos. "Essa é uma pergunta interessante", comecei, com a voz calma e firme. O apoio veio unicamente desta mulher ao meu lado. Minha avó foi meu pai, minha mãe e minha amiga. "Mas e seus pais biológicos? Irmãos?" O apresentador insistiu, curioso. "Eles não participam desse sucesso?" Apertei a mão da vovó. Ela sorriu para mim, me autorizando. "Sabe, apresentador." Fiz uma pausa dramática. Biologia não define família. Eu tive parentes, sim. Mas no dia em que eu mais precisei, no dia em que tive que escolher entre meu futuro e a vida da minha avó, eles escolheram viajar de férias. Eles nos deixaram para trás sem olhar pelo retrovisor. Ouvi um suspiro de espanto na plateia. Para responder sua pergunta, não, eles não participam. Para mim e para a minha avó, essas pessoas deixaram de existir no momento em que saíram por aquela porta anos atrás. Nós somos sozinhas no mundo. Somos completas uma com a outra. Tudo o que construí, todo o meu patrimônio, todo o meu cuidado, é exclusivamente dela. Não existe mais ninguém. Na casa humilde, o silêncio foi quebrado pelo som do choro da minha mãe. Não era choro de saudade, era choro de perda. Eles ouviram, em rede nacional, que tinham sido apagados. Meu pai, segundo a vizinha, socou a mesa bamba da cozinha. "Ela não pode fazer isso!" Ele gritou com o rosto vermelho. "Nós somos a família dela. Aquele dinheiro devia ser nosso. A minha mãe é minha responsabilidade." Mas o grito dele morreu na garganta quando a vovó pediu o microfone no palco. "Posso dizer uma coisa?" A voz da vovó soou cristalina nos alto-falantes da TV. "Claro, dona Matilde", disse o apresentador. Ela olhou para a câmera, com uma doçura que escondia uma força titânica. "Eu perdoo quem me abandonou. O esquecimento é a melhor forma de perdão. Eu tenho uma neta que vale por 10 filhos. Eu sou a mulher mais rica do mundo, não pelo dinheiro da Lorena, mas pelo amor que ela me deu quando ninguém mais quis. Quem nos assiste agora e nos conhece, saiba, nós estamos felizes. Sigam suas vidas, pois nós seguimos as nossas." Foi o golpe final. Minha mãe desabou no sofá velho, cobrindo o rosto com as mãos.
Eles perceberam naquele instante que não havia volta. Não adiantava ligar, não adiantava processar, não adiantava fazer chantagem emocional. Eles tinham perdido a galinha dos ovos de ouro. E pior, tinham perdido a dignidade perante todos que os conheciam e estavam assistindo ao programa. O programa terminou com aplausos de pé. Fomos abraçadas pela equipe, tiramos fotos, recebemos flores. Quando saímos do estúdio e entramos no carro que nos levaria ao hotel, senti uma leveza que nunca tinha experimentado antes. O último fio que me prendia àquele passado de humilhação tinha sido cortado. Você foi maravilhosa, vovó, disse eu, encostando a cabeça no ombro dela. Nós fomos, minha filha. Nós fomos. Meu celular tocou. Era um número desconhecido, mas com o código de área da minha cidade natal. Eu sabia quem era. Podia ser meu pai, minha mãe ou meu irmão, tentando no desespero reatar o laço que eles mesmos cortaram com uma tesoura enferrujada. Olhei para o visor brilhando, no escuro do carro. Olhei para a minha avó, que já cochilava tranquila ao meu lado. Com um sorriso sereno, recusei a chamada e bloqueei o número. Em seguida, desliguei o aparelho. A vingança não é gritar, nem brigar, nem desejar o mal. A maior vingança é ser feliz, ter sucesso e deixar que o próprio tempo mostre a cada um o resultado de suas escolhas. Eles ficaram com as férias deles. Eu fiquei com a minha avó e com o mundo. O carro acelerou pela avenida iluminada, nos levando para longe, em direção a um futuro onde só havia espaço para quem sabia amar.